Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Como o pastor Ademir, só antes de falar, né? Tá falando que é chique aqui, não é que é chique, é normal, né? Porque ele é velho, né? Não todos, né? Mas a maioria dos idosos não lidam muito bem com tecnologia, essa é a realidade. Deus teve bastante paciência para vocês trabalhar na técnica para ensinar, né? Sabe quando você vai ensinar seu avô, comprou um celular para o seu avô, né? E vai ensinar a instalar o WhatsApp, né? Faz o Instagram, né? Aí ele começa a mandar aquelas versículos com flor, né? Bom dia, com as flores, seu campo, né? É quase isso, mas vai aprendendo, ele vai pegando. Mas como o pastor Adelino nos adiantou, meu nome é Renan, né? Eu gosto de me denominar como irmão Renan mesmo, né? Mas aí ele fica insistindo em dar uns títulos pra gente, né? Mas a gente só aceita. A gente tem trabalhado, atualmente nós estamos trabalhando na igreja presbiteriana coreana, Shinan, agora seja Shinan. E lá eu não sou um pastor, eu não sou um presbítero, eu sou um John Docenin. Eu tive que aprender. Aí eu vou tentar imitar os coreanos lá e eles ficam dando risada de mim, né? Mas me respeitam. Mas nós temos trabalhado lá com os nossos irmãos. Tem sido uma bênção, a gente tem aprendido muito com a cultura coreana. Dá o mesmo trabalho brasileiro, né? É crente, né? Então é o mesmo trabalho na China, no Japão, na Coreia. É o mesmo trabalho de crente lá, assim, é geral. Mas é uma bênção, a gente tem aprendido muito lá. Como o pastor Davi disse, né? Era para nós. A última vez que eu vim aqui, eu estava só namorando, né? Hoje é casado, com filho. Uma bênção, na velhice, já correndo, já desobedecendo, né? Já vai não fez nem 2 anos ainda, já vai brincar. Não, pai. Como sabe que eu disse? Quem disse isso aí? Mas minha esposa Ellen, ela iria folgar, né? Trocou a folga dela para segunda-feira. Mas aí quem é mãe aqui sabe, né? O Benício no meio da semana ficou doente. Aí ela teve que tirar a folga dela da segunda e colocar no meio da semana para ficar com ele. Infelizmente não conseguiu estar aqui. Mas vamos voltar, porque mês que vem a gente está aqui todo mundo junto. Amém? Bom, aproveitando que eu já falei demais, né, como diz os antigos, só para não ficar só nas minhas palavras, né? Vamos ler as escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 13. Vamos ler uma história, né, uma narrativa um pouco longa. Eu acho que ela é uma história bem conhecida. Essa é uma das histórias da qual Lucas escolheu para terminar o seu evangelho. E se você não conhece porque nunca leu essa passagem, você conhece por causa da música, né? Tem a música, tem um conjunto, né? De roupa, né? Muito tecido, né? Eu não vou falar o nome completo para fazer a propaganda, né? Mas, enfim, eu acho que é uma passagem que todos conhecem aqui, mas é Lucas capítulo 24, verso 13, a partir do versículo 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. E quando conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Jesus perguntou para os 2 discípulos que estavam caminhando.
Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele, né? Jesus perguntou para eles: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso, em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. E nós esperávamos que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram ele, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Eu queria começar fazendo uma pergunta, e que essa pergunta na verdade é retórica, porque eu mesmo não respondi a vocês. Você já criou expectativa em algo? Eu respondo para você: obviamente que sim. Todos nós que vivemos, que estamos aqui, já criamos expectativas a respeito de algo. E o que são expectativas? Expectativas nada mais são do que imagens que nós criamos na nossa mente. Expectativas são, repito eu, imagens que nós desenhamos, que nós criamos na nossa mente. Então, quando você é contratado por uma empresa nova, você cria uma expectativa e automaticamente começa a imaginar como vai ser, como é o escritório, como vai ser quando você chegar lá. Quando você passa no vestibular, você imagina em qual cadeira você vai sentar, quais amigos você vai fazer na faculdade. E você cria expectativa, e é normal, todos nós vamos criar expectativa a respeito de algo. Só não cria expectativa a respeito de algo quem morreu. Quem vive cria expectativa. E o que são expectativas? Expectativas são imagens que nós criamos na nossa mente de algo. Eu quero contar uma história para vocês, rápida, né? Seria cômico se não fosse trágico o que aconteceu comigo. Quando eu tinha, sei lá, por volta dos meus 13, 14 anos, eu congregava numa igreja que eles organizavam um acampamento. Você sabe, acampamento é um negócio muito legal, né? Quem já foi aqui sabe que, puxa, a gente espera o ano todo para o acampamento chegar. E foi justamente isso que eu fiz. Eu esperei durante muito tempo, muitos meses, até que chegasse o dia do acampamento. E eu, criei várias expectativas, várias imagens na minha mente. E uma delas era que lá nesse acampamento tinha um morro. Eles fizeram uma esquilona, sabe? Quando você
eles esticam uma lona assim, e era tão bem feito que caiu uma cascata de água, e lá no fundo você mergulhava numa piscina assim, sabe? E a gente descia, brincava, né? Eu tinha ido uma vez naquele acampamento, foi no outro, então eu criei várias expectativas. Falei, nossa, vai chegar o acampamento, vai chegar o dia aí, eu vou jogar bola, nossa, eu vou arrebentar, vou descer uns quilômetros. Quando faltava 3 dias para o acampamento acontecer, eu descendo a escada da minha casa, eu bati o dedão. Mas até hoje eu não sei explicar como eu fiz aquilo. Mas ficou tão inchado, a unha caiu, sabe? Um desastre. Eu não conseguia pisar no chão. Não chegou a quebrar, mas eu não conseguia pisar no chão. Eu fui para o acampamento, mas 95% ou mais das minhas expectativas foram frustradas. Foram jogadas para o lugar. Eu fiquei parecendo uma planta lá, né? Entrava na piscina, parecia uma planta, né? Olhando o povo jogando bola. Sabe aquela imagem aquele meme do Pablo Escobar sentado assim, uma coisa assim, tristão assim? Era eu no acampamento. E as minhas expectativas se frustraram. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Desculpa por essa palavra, eu quero pedir desculpa a você por essa palavra em um culto onde nós vamos consagrar os anos, num culto no começo do ano. Desculpa por falar essa palavra para você, a respeito de um Deus que frustra as nossas expectativas, que frustra os nossos sonhos. É sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Antes de nós falarmos e tirar algumas lições do texto, a gente precisa entender o texto que a gente leu. Por que eu falei de expectativa? Porque se vocês repararam, o texto ele vai dizer sobre, conta a história, Lucas conta essa história, em que 2 discípulos de Jesus saíram de Jerusalém rumo à sua aldeia chamada Emaús. Por que eles fizeram fazendo isso? Porque era o período de Páscoa. Foi esse período em que Jesus foi crucificado. Nós estamos no domingo de Páscoa. Estamos esse dia, né? E é engraçado que Lucas começa a história contando neste mesmo dia, que é o que está lá no versículo 1 em cima, que ele vai falar, que é a respeito do domingo. Então poucas pessoas moravam em Jerusalém porque era muito caro morar em Jerusalém. Mas todos os judeus que haviam se espalhado por todo o mundo naquele tempo, na Páscoa, todo judeu ia para a Páscoa, ia para Jerusalém nos dias da Páscoa, né? E os discípulos de Jesus estavam acompanhando ele. Então a Bíblia vai dizer, aqui a história que nós lemos, que de Jerusalém até Emaús dava 11 quilômetros. E na beira do caminho, quem encosta do lado deles é o próprio Jesus, a Bíblia vai dizer. E nessa que Jesus encosta do lado deles, Lucas vai nos contar que os olhos deles estavam fechados e eles não conseguiram reconhecer quem estava do lado deles. E aí Jesus começa a trocar uma ideia com ele e pergunta: poxa, por que vocês estão tristes? O que deixa vocês tristes? Porque essa é uma pergunta, quando você lê atentamente, se você é um leitor que lê de forma pausada, atentamente o texto e não sua Bíblia, essa é a pergunta que surge: por que eles estão tristes? Existia algo em Jerusalém chamado, no meio dos judeus, chamado expectativa messiânica. O que era essa expectativa messiânica? Ela foi gerada lá no cativeiro babilônico, e quando eles voltam do cativeiro babilônico, lá 500 anos antes de Cristo, quando eles voltam, e que na verdade eles não voltam do cativeiro, eles só voltam para Jerusalém, mas eles continuam cativos de vários povos, né? Vai trocando de um para o outro, mas sempre eles estão sendo dominados. E na época de Jesus, os judeus estavam sendo dominados pelos romanos. Acho que todo mundo conhece essa história, né? Que Jerusalém, ou os judeus, eles eram vassalos de Roma, né? Roma mandava, eles tinham que pagar impostos. E o que é essa expectativa messiânica? Todo judeu da época, ou 99% dos judeus da época, imaginava que o Messias, eles criaram uma expectativa, e portanto uma imagem em sua mente, de um Messias bélico que venceria Roma pela força do seu braço.
expulsaria Roma por meio da guerra, por meio do combate, por meio da luta, por meio da força armada. E quando eles fizessem isso, agora o jogo inverteria. Era Roma que seria escrava de Jerusalém, mas não mais Jerusalém escravo de Roma. Não só Roma, mas todo mundo se curvaria diante da nação dos judeus. Essa era a expectativa que havia sido criada sobre o Messias. Lembrando que Messias é a palavra para o enviado, o Cristo, o ungido de Deus, o enviado de Deus. Então, quando eles criam essa expectativa a respeito do Messias, eles estão dizendo: nós estamos esperando o dia que nós não seremos mais escravos de Roma. E aí o Messias é enviado por Deus. Jesus vem à terra, o Deus encarnado anda 33 anos, sei lá, né? Não precisamos falar a respeito dessa controvérsia de dados, mas ele anda aqui, ele cumpre o seu ministério terreno de 3 anos. Ele se apresenta como Messias. E eles reconhecem em Jesus, esses discípulos reconhecem Jesus a figura messiânica. Eles acreditam que Jesus é o Messias. Só que o que acontece aqui, o que deixa ele triste, é que toda a expectativa que eles tinham a respeito do Messias bélico, que levantaria o exército e derrubaria Roma, foi por água abaixo. Por quê? Porque eles estão no domingo, e isso é muito importante nós frisarmos isso, que nós estamos escutando uma história que se passa no domingo de Páscoa. Porque eles dizem isso? Porque quando Jesus pergunta: o que deixa você triste? Por que vocês estão tão tristes? E eles dizem: poxa, você é um peregrino, você está vindo aqui de Jerusalém, está sabendo e não sabe de nada que está acontecendo? Aquele Jesus que nós esperávamos ser o Messias, a qual nós tínhamos uma expectativa sobre ele, as nossas expectativas foram frustradas. Por quê? Porque já é domingo, ele morreu no sábado, na sexta, já é domingo, e até agora nada aconteceu. Essa é a história. Então, esse é o contexto do texto da qual nós lemos. Então, sobre esse texto, sobre essa expectativa frustrada, eu queria tirar pelo menos 3 lições que esse texto tem para nos ensinar, e que é muito importante para a gente, para nós iniciarmos esse ano. E a primeira lição que nós temos para tirar desse texto é que nós servimos um Deus, irmãos, que frustra as nossas expectativas. Nós servimos um Deus que derruba o nosso sorvete no chão. Nós servimos um Deus que destrói os nossos sonhos. Desculpa eu falar isso para você, mas você serve um Deus que joga seus sonhos por água abaixo. Então, e nós servimos um Deus que pede para nós, e que como foi cantado aqui, né, nós cantamos aqui, e na hora de cantar é muito legal, né? Eu entrego tudo que sou, Senhor, recebe tudo que eu sou, Senhor. Aí na hora que Deus fala para a gente, né? E o seu sonho? E o sonho que você tem de ser isso? E o sonho que você tem de ser aquilo? E o sonho que você tem de fazer aquela faculdade? E o sonho que você tem de ser bem sucedido? E eu não estou dizendo que nós não podemos ser bem sucedidos. Eu não estou dizendo que nós não podemos, quem sabe, no meio de nós, surgir daqui, ou não sei se tem, pessoas que são ricas. E nada disso é pecado, nada disso é ruim. E nem mesmo ter sonhos, ter expectativas é ruim. Né? Nós temos uma máxima hoje, né, nas redes sociais: não crie expectativas. Não, nós precisamos criar expectativas. Só que nós precisamos, na medida em que nós criamos expectativas, à medida que nós criamos sonhos, e nós devemos sonhar, devemos ter desejos, devemos planejar as coisas, devemos entregar tudo isso nas mãos de Deus. Porque a pergunta que fica para a gente não é se Deus frustra sonhos ou não. Não é se Deus destrói sonho e frustra expectativa. Porque isso está provado que Ele faz. A pergunta é: qual a resposta que você dá quando Deus não atende a sua expectativa? Qual a resposta que você dá quando Deus frustra o seu sonho? Você pode escolher viver como um crente maduro que entrega seus sonhos, os seus planos diante da cruz, crucifica eles com Cristo e diz: Senhor, está nas suas mãos. Ou pode ser um crente incorporado num adolescente, né?
Porque quem tem filho na adolescência sabe como é lidar com o adolescente, né? Sabe que o adolescente é o rebelde sem causa, né? O adolescente é aquele que mora sozinho e quer fugir de casa. Esse é mais do adolescente. Mora sozinho, vou fugir de casa. Dá crise no adolescente, ninguém me ama, ninguém presta nessa casa, ninguém olha para mim. Quem lidar com o adolescente sabe. E você, diante da frustração, vai responder, não com palavras, não com cânticos que nem nós cantamos aqui. E vou repetir, eu não estou dizendo que nós não devemos cantar, nós devemos cantar sim. Mas quando a frustração vem, quando a quebra de expectativa ocorre na nossa vida, nós precisamos responder não com palavras, mas com atos, quem nós somos diante de Deus. O que você quer para o ano de 2023? E se nada do que você planejou acontecer? E se aquilo que você disse, não, 2022, pastor, não foi, mas 2023, agora sim eu creio que vai. Está ali, quem entende muito bem disso é o César, né? Está ali, São Paulino, né? Nós, São Paulino, entende muito bem, todo ano vai, né? Agora vai, esse ano vai. Aí o São Paulo contrata o Wellington Rato. É verdade. Não, 2020, todo ano, São Paulino, agora vai, esse ano, cara. Esse ano é Libertadores para cima, né? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. Qual é a resposta que você dá à frustração? Como você responde quando Deus diz, não vai ser, não é isso que eu tenho para você. Tudo bem, entra, vai lá, faz a faculdade, planeja ser um novo Elon Musk do Brasil. Mas se Deus falar, não vai ser, vai pregar, vai ser um pregador da palavra, vai dizer que nem o meu pastor, o coreano, olhou para mim e falou, você sabe que a carreira que você escolheu, você não vai ser rico, né? Você sabe o que você escolheu para a sua vida, você já avisou sua esposa, né? Você já falou para ela, né? Quando Deus diz, não vou fazer, quando o seu sorvete cai no chão, sabe quando você abre o pacote de fandangos lá, de Doritos, e ele cai tudo, você fala, meu Deus do céu, e agora? Espera os 5 segundos passar, ou não, além dos 5 segundos, né? Entendedores entenderão. Qual é a resposta que você dá? Meu Deus, meu sorvete caiu, e agora? 2022 era para ter dado certo e não deu. O que eu pensei que ia acontecer não aconteceu. Essa é a pergunta que nós temos que responder. Vou repetir. A pergunta não é se Deus frustra ou não sonhos, se Deus frustra ou não expectativa, porque Ele faz isso. Deus é especialista em fazer isso. Da mesma forma que Deus é especialista em realizar sonhos, Ele é especialista em frustrar nossos sonhos também. Deus, Ele frustra os nossos sonhos, porque Ele nos dá algo maior do que nós pensamos. Ele nos dá algo maior do que nós desejamos. Pode ser que o algo maior que Ele tem para nós não seja da forma que você pensou, mas é o que Ele planejou para você. Então esse é a primeira lição que nós tiramos desse texto. Jesus pergunta para eles, mas e aí, o que está te deixando triste? Se Jesus hoje te perguntasse, e aí, o que te deixa tão triste? Você que está dizendo, eu torci para 2022 ter 100 dias, porque é um ano difícil. Tudo que eu apostei não deu errado. Como que você responde a isso? O que a frustração, o que o sofrimento gerou em você? Uma pessoa revoltada com Deus ou uma pessoa madura que é capaz de enfrentar tudo para glorificar o nome de Deus? Posso te dizer uma coisa? Você não nasceu para ser feliz. Posso repetir? Você não nasceu para ser feliz. Quem diz isso para você mente. Se o seu influenciador digital cristão está dizendo isso para você, para de seguir ele, porque ele está mentindo.
Nós não nascemos para ser felizes, nós nascemos para glorificar a Deus. E crente glorifica a Deus triste, alegre, sorrindo, chorando, em qualquer situação, com sonho realizado, com sonho frustrado. Já dizia o catecismo de Westminster, né? Primeira pergunta: qual o fim principal do homem? Resposta: glorificar a Deus e viver para o seu deleite. Deus, a Bíblia não promete felicidade. A Bíblia não diz sobre felicidade. A Bíblia diz sobre alegria. Porque a alegria é sinônimo de contentamento. E contentamento é dando certo ou dando errado. É aquilo que você colocou muita fé que ia acontecer e não dá certo. Você diz glória a Deus por isso. A expectativa daqueles discípulos foram todas elas. Eles esperavam, agora Jesus vai vir, o Jesus MacGyver, Rambo, vai destruir tudo aqui e vai derrotar os romanos. É agora que nós vamos lá para frente, é agora que nós vamos ganhar. Aí Jesus, diante da autoridade que é perguntada: se você é rei, cadê o seu exército? Vocês lembram qual a resposta que Jesus deu? O meu reino não é deste mundo. É porque é isso. Essa é a resposta de Deus para nós. Porque o que Deus tem para o crente não é deste mundo. Por mais que Ele faça aqui, eu creio que o que Deus faz aqui, pastor, eu creio que Deus prospera crente, eu creio que Deus faz, pastor Vitor, eu creio que Deus abre porta, eu creio que Deus coloca na multinacional como presidente, sei lá. Mas eu creio em um Deus que não faz isso também. Ou será que nós cantamos? Você não analisou em nenhum momento que você cantou: a porta aberta é você, mas a fechada também é você. A brisa suave é o Senhor, e quando está só calor também é o Senhor. Quando dá certo é o Senhor, e quando não dá também é o Senhor. Não foi muita situação da sua vida, não foi o diabo, não foi a macumba que jogaram em você, não foi porque você deixou de colocar o copo com água na televisão, né, que hoje nem dá mais, que é tudo fininho a televisão. Não foi porque você pulou um dia da campanha que não conseguiu vir ontem. Não foi, é porque Deus disse: não vai acontecer. Você crê em Deus que faz isso com a gente? Eu não tenho alegria, irmãos, de dizer isso. Eu não falo com isso, porque isso acontece comigo também. Mas essa é a realidade. Nós precisamos viver a nossa realidade. Então esse é o primeiro ensinamento que nós podemos tirar desse texto. O segundo ensinamento que nós podemos, que já nos leva ao segundo ensinamento, acompanhe comigo, se você vai com a sua Bíblia aberta, do verso 25 ao verso 27, diz assim: e ele lhe disse: como vocês costumam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar em sua glória, para entrar em sua glória, melhor dizendo? 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O segundo ensinamento que Jesus, que Lucas vai nos trazer a respeito do encontro de Jesus com esses discípulos: por que Deus frustra sonhos? Por que Deus frustra expectativas? Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Olha o que ele diz. A Bíblia vai dizer, esse versículo que nós lemos, que Jesus começou lá em Moisés. E o que é começar em Moisés? É uma forma de dizer que Jesus começou lá no Pentateuco,
foi até os profetas, mostrando todas as passagens que apontavam para o Cristo. E não só a passagem que apontava para o Cristo e para o Messias que havia de vir, mas essas passagens apontavam que o Cristo deveria sofrer, que ele ia derrotar Roma, ele ia derrotar os inimigos, mas não era por meio da força, ele iria derrotar por meio do amor. Que ele não iria derrotar o inimigo físico, ele ia derrotar o nosso verdadeiro inimigo, chamado pecado. E aí ele faz isso provando, o que Jesus está querendo dizer é, o que aconteceu da sexta-feira ao domingo, só prova que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no meio do caos da sua vida. Deus está no meio do turbilhão que sua vida se encontra. Deus não perdeu o controle da história da humanidade. Deus não perdeu o controle da sua história, não só da humanidade, de forma plural, mas singular, de forma pessoal, da sua vida. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da história da igreja em todos os momentos que nós passamos. Deus não perdeu o controle da pandemia. Se Jesus não voltar, das próximas que virão, Deus é fiel para cumprir aquilo que promete. O problema aqui não está na promessa de Deus que tardou. O problema foi que eles entenderam de forma errada. E às vezes o que acontece com a gente não é que demorou, não é que não aconteceu, é que só está acontecendo de uma forma que você ainda não entendeu. É que só aconteceu de uma forma, é que Deus está trabalhando de uma forma fora da sua lógica. O que Lucas está querendo dizer é que eles estavam querendo ensinar a Jesus como Deus devia trabalhar ao longo da história, dizendo que ele tinha tudo para ser o Messias. Era perfeito, ele falava bem, ele fez milagres, ele fez cura, o povo estava com ele tinha tudo, ele não podia ter morrido. É isso que eles estavam querendo dizer. E não julga esses discípulos não, porque às vezes nós somos assim, muitas vezes nós somos esses discípulos. Não, mas tinha tudo para dar certo dessa vez. Você não sabe, eu apostei no negócio certo, mas eu fiz tudo certinho. Eu dei um dízimo o ano todo, eu não faltei um culto, fazia oração, eu não estava. Mas Deus falou que eu não ia fazer. A pior experiência que eu tive de Deus frustrar meus sonhos foi no período que eu perdi o meu pai. Como eu orei, como eu fiquei crente na doença do meu pai. Eu lembro que um dia meu pai estava 4 dias sem dormir já. E com ele não era só ele que estava sem dormir, todos nós já estávamos. Já não tinha mais força. O pastor Ademir conhece a história dele. Meu pai foi aceitar Jesus no leito do hospital. Duro, pensa num homem duro, coração duro, resistiu a vida inteira. E Deus deu uma ferroada no coração dele, a vida inteira resistiu. E foi amolecer no leito de hospital. Foi ser salvo por Cristo no leito de hospital. E ele 4 dias. E eu fui orar, Senhor, por favor, já que a cura não vai vir, que pelo menos dá uma noite de sono para a gente. Por favor, só deixa a gente dormir. Na medida em que eu orava, a voz de Deus vinha: a minha graça te basta. Vocês não precisam dormir, vocês não precisam de cura. O que eu fiz por ele é o mais importante. Eu não conto isso alegre, irmãos, isso doeu. Eu quis brigar com Deus. Se Deus tivesse se materializado, eu tinha feito igual Jacó. Eu tinha brigado com um anjo ali, eu tinha brigado com Deus. Tudo que eu queria escutar, a última coisa que eu queria escutar de Deus era: a minha graça te basta. Tudo que eu queria escutar era: tudo bem, meu filho, eu vou fazer isso por você. Dessa vez eu vou quebrar seu galho. Deus frustra, irmãos, porque Ele sabe o que faz. Não queira ensinar a Deus como dirigir sua vida.
não querer ensinar Deus. Tudo bem, é sua obrigação fazer tudo certinho, não sonegar imposto, é sua obrigação não matar hora no seu serviço, é sua obrigação ser o melhor funcionário, é sua obrigação ser um visionário e procurar abrir um negócio que vai dar certo, mas não põe em Deus dizendo que porque você fez tudo certinho, Deus tem que colocar Deus na parede, Deus tem que fazer aquilo para você. Não, mas pastor, você não sabe, pastor, eu não faltei um mês com dízimo esse ano, você não sabe. Não era para mim perder o emprego. Você não sabe, eu perdi uma oração, deixei de orar um dia sequer. Parece a história do fariseu do publicano, né? Dou um dízimo de tudo quanto tenho. E faço isso, faço aquilo, me converti lá atrás, dei minha vida, e o Senhor faz isso comigo. Está igual Jeremias, né? Iludiste-me e iludido fiquei. Deus não perdeu o controle. Jesus começa a explicar para ele: esse era o plano de Deus. O Cristo tinha que sofrer. Esse era o plano original de Deus. O ungido de Deus, o enviado de Deus, o Messias, precisava passar por esse sofrimento. O terceiro ponto, o terceiro ensinamento que nós podemos tirar, o primeiro é que Deus frustra os nossos sonhos. A realidade de Deus frustra as nossas expectativas. O segundo é que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Deus é fiel e tem controle sobre tudo. Ele é fiel para cumprir a sua palavra, por mais que pareça na nossa vida que não. O terceiro ensinamento que nós podemos tirar desse texto tem a ver com o tempo. Já era domingo, Jesus já havia ressuscitado, mas eles ainda estavam presos na sexta-feira. As coisas já haviam acontecido, o novo de Deus já havia chegado, o melhor de Deus para a humanidade, o maior presente que o mundo poderia receber já tinha chegado diante deles. Já era domingo de Páscoa, mas eles ainda estavam presos na sexta-feira. Já é 2023, já é o hoje de Deus na sua vida, e às vezes nós estamos presos no passado. Nós estamos presos, como eu fazia aquela época, nossa, aquela época eu era crente. Você não tem noção de como eu era, nossa, mas aquele tempo era um tempo bom. A gente ia no monte, a gente visitava, orava meia hora em línguas. Aquele tempo era um tempo bom. E daí? O que isso influencia na sua vida hoje? Você não consegue mais voltar na sexta-feira e tentar consertar o que aconteceu lá. E você não precisa fazer isso, porque o hoje de Deus, o tempo novo de Deus chegou para nós. Nós não podemos viver presos naquilo que nós fizemos lá atrás. Seja bom, seja ruim, seja aquilo que você julga ter sido feito lá, bom ou ruim, já foi. Você nem pode voltar lá atrás e nem pode avançar nem um passo para frente, porque o tempo que Deus te deu foi hoje. Deus te deu o ano de 2023. Deus te trouxe num domingo aqui. Deus colocou você no Brasil, com o governo atual, com a pandemia, com o resquício de pandemia. Deus te colocou aqui neste momento. Deus não quis você há 500 anos atrás e nem 500 anos na frente. Foi aqui, é aqui que Ele está fazendo, é o hoje agora. E eles presos no que havia acontecido, e o Jesus diante dele, pastor, já dá para imaginar isso? Vocês conseguem parar para imaginar isso? Eles estavam chorando por aquilo que já havia acontecido. Olha que loucura! Quando eu li isso, meu, que loucura! 11 quilômetros
E não pense você que era incomum você estar andando naquela época que alguém encostar do seu lado. Não era incomum. Isso era comum. Por quê? Porque as estradas eram perigosas. Então, quanto mais pessoas agrupadas, menor a chance de você ser roubado, assaltado, acontecer como aconteceu lá na história do bom samaritano. 11 quilômetros Jesus colado trocando ideia, falando: meu, você imagina só. Às vezes é bom, né, você colocar no YouTube e ver a exposição da palavra boa. Nossa, o Hernandes de Avós pregando, o Nicodemos, sei lá quem mais você gosta. Nossa, como ele prega bem. Mas aqui, com todo respeito a esses pregadores, era Jesus expondo as Escrituras, 11 quilômetros. Você imagina uma aula de teologia, 11 quilômetros, e eles não conseguiram entender, preso na sexta-feira. Preso, você ter a oportunidade de glorificar a Deus, ter a oportunidade de viver o agora, você preso no que aconteceu no ano de 2022. Esse é o meu recado para você. Você não tem controle, você não vai conseguir voltar, não. Você não vai conseguir desfazer todas as burradas que você fez lá atrás. Você não vai conseguir reavivar tudo, o crentão que você era lá atrás, se você não viver o domingo, se você não esquecer a sexta-feira que já passou lá atrás. Mas você não sabe o que você não sabe como foi o meu passado. Eu fui uma pessoa muito ruim. Já ficou, a sexta-feira está lá atrás, o domingo já raiou aqui, meus irmãos. O domingo de Deus já raiou sobre a sua vida. Não, mas você não sabe, você está falando, mas você não tem noção de a pessoa que eu fui. Eu nem quero saber quem você foi, eu quero saber quem você pode ser agora. Eu não estou dizendo que o passado não pode ser benéfico, ele pode. O problema é quando você morre lá atrás, você fica preso lá atrás e não vê o que Deus está fazendo aqui com esses discípulos, olhos fechados para não enxergar o que Jesus estava fazendo a partir daquele dia. Essa é a função do passado na nossa vida, é fechar os nossos olhos para o que está acontecendo agora com a gente. Quando você fica preso naquela discussão que você teve lá atrás, naquela agressão que fizeram com você lá atrás, seja física, seja verbal, eu não perdoo. Pode falar que eu não perdoo. Você não sabe o que ele fez, você não sabe o que ele falou para mim. Ele enfiou o dedo na minha cara e fez assim. Já é domingo. Cuspiram em Jesus. Cuspiram em Jesus na sexta-feira, transpassaram Jesus na sexta-feira, enfiaram uma coroa de espinho na cabeça dele na sexta-feira, e domingo, um novo havia acontecido. O meu desejo para você, do ano de 2023, eu vou encerrar aqui. Esse é o meu desejo, eu vou ler para você, o meu desejo, para os meses que nós vamos consagrar e para todos os outros. Verso 32. Perguntaram um ao outro, antes de só contextualizar. Então, eles iam 11 quilômetros caminhando com Jesus. Chegou na Emaús, na aldeia, e aí Jesus, meio que deu uma ali de quem ia passar e quem ia embora. Aí falaram: mano, tá tarde já, é perigoso, não quer entrar? Entra ali. Eles entraram, sentaram na mesa, e acontece algo surpreendente. Primeiro, porque o anfitrião pegava o pão partido. Aqui Jesus se coloca como um anfitrião, porque essa é a imagem do Evangelho. Quando ele entra na nossa vida, ele é o anfitrião, ele é quem distribui, ele é quem nos parte, ele é quem nos rasga e dá um pedaço para cá. E aí, quando Jesus faz isso, a Bíblia diz que os olhos deles abriram, e eles reconheceram que era Jesus. E na mesma hora Jesus desapareceu. Aí você, por favor, não me venha no final do culto perguntar como isso aconteceu, porque eu não sei como isso aconteceu. Eu não sei.
efeitos especiais, bomba ninja, transmutação de corpo, não sei. Eu sei que Jesus desapareceu da frente deles. Só isso que Lucas nos registra, que Jesus desapareceu, e eles voltaram para lá. Eles voltaram, a imagem foi tão marcante na cadeira que eles voltaram os 11 quilômetros para contar o que havia acontecido. Nós estivemos com Jesus caminhando 11 quilômetros com ele, e nessa de voltar, eles disseram no verso 32, perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos anunciava, nos falava, expunha as Escrituras? Esse é o meu desejo para o ano de 2023. Eu poderia desejar várias coisas para você, mas o meu desejo para você é que o seu coração possa arder, queimar com a exposição da palavra de Deus, com as Escrituras sagradas, porque isso é o que resume a nossa vida, é coração queimando pela palavra de Deus. É isso que vai ficar, pastor. Tudo vai passar, mas o que vai ficar é a palavra de Deus sobre nós. Então, que seu coração queime, que seu coração possa arder por desejo a palavra do Senhor. Os movimentos são bons, tudo aqui é maravilhoso, mas se o seu coração não tem mais capacidade de arder pela palavra, faça um check-up geral aí, faça uma revisão geral da sua vida e volte da onde você caiu. Se o seu coração queima porque o casal se separou, porque a novela está bombando, porque agora vai começar o Big Brother, se o seu coração é aquecido e movimentado por todas essas coisas, eu nem estou dizendo que é pecado tudo isso, eu estou dizendo que o seu coração, o coração do cristão deve arder pelaquilo que realmente é essencial, que não pode faltar, que é a palavra de Deus sobre nós. Esse é meu desejo para você. Diante de um Deus que frustra nossos sonhos, diante de um Deus que frustra nossas expectativas, eu não sei como vai ser esse ano de 2023. Eu não sei se os projetos de um ano de 2022 vai ser colocado em prática e agora finalmente vai ter êxito. Eu não sei, pastor Vitor, se todos esses projetos, como o Senhor anunciou, que a igreja vai estar bem movimentada, e é bom que a gente faça isso, se todos eles vão vingar, se todo mundo vai gostar, se todo mundo vai vir, e se vai ter a cooperação de todos. Não sei se isso vai acontecer, não é garantia. A única garantia que nós temos, irmãos, é que a palavra de Deus, ela é capaz de aquecer os nossos corações. A palavra de Deus, ela é capaz de aquecer até o coração mais frio, mais embrutecido. A palavra de Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Eu quero terminar dessa forma, orando por você, pedindo que a palavra de Deus seja o combustível que aqueça o seu coração. Eu não sei o que passou para trás, não sei quem te magoou, eu não sei quem você magoou, porque a gente é muito rápido em lembrar que magoaram a gente, né? Só que a gente é tão lento em lembrar que nós magoamos as pessoas também, né? Na verdade, meu desejo para você é que a palavra de Deus possa queimar cada vez mais, você seja desejoso por essa palavra.